economia, como a gente comentou no início do programa, né? Ela vai ser um elemento importante nessa equação da popularidade. E aí, como você falou, estava começando a falar, desculpa ter te cortado, Rodrigo. É isso, foi o César Vieira Júnior. Vai demandar ações mais populistas, né, Rodrigo? Não é que demanda, né? É uma preferência do presidente Lula, né? Ele acha, ele entende, e aí a gente tem que lembrar de todo o contexto eleitoral. Muita gente, essa ala política mais política mesmo do PT, ela sempre defendeu que o Bolsonaro perdeu a eleição porque não foi, não com essas palavras, mas não foi populista o bastante. Deixou o Paulo Guedes cuidar muito desse esquema da economia de uma forma que a população não compreende muito bem, e aí acabou pagando um preço caro, que foi isso, fazendo um recorte econômico, tá, gente? Tem várias outras coisas que fizeram o Bolsonaro perder as eleições, mas isso, na parte econômica, é uma das coisas que o PT acredita que tenha acontecido, e é um erro que o PT não pretende cometer. Diga. Rodrigo, só uma coisinha, mas ele também, o Paulo Guedes ali, o pessoal ali também chutou o balde ali no final, em 2022, isso, com as PECs, com os auxílios, né? Ali, quando ele resolveu soltar o freio, é que já estava em cima. Era tarde demais, já. Mas demais. A gente não pode dizer que ele não soltou o freio, porque ele soltou. Não. Até porque bom, aí não vou nem entrar no governo Bolsonaro, porque não faz mais sentido agora, mas assim. O que eu estou falando é porque quando esse pessoal do PT olha para essa disputa eleitoral, então eles têm certeza disso. E o Lula é um cara que carrega isso no coração dele há muito tempo, né? Não é à toa que ele acha o Guido Mantega até hoje um ótimo ministro da Fazenda, apesar de toda a lambança que foi feita durante o mandato, o tempo que o Guido esteve à frente do Ministério da Fazenda. Então, assim, quando cai ou quando a popularidade dele não avança, é natural que ele se apegue a essas crenças mais antigas de que tem que dar pão e circo e esse tipo de coisa. Lembrando que o Mercadante está no BNDES, né? Exatamente, era isso que eu ia falar. Mercadante com BNDES... E tem mais um detalhe, né, Rodrigo? Assim, só para te entregar para o combo, que é um combo grande, assim, e tem mais um detalhe. Vocês estavam falando agora há pouco do auxílio emergencial, na semana passada saiu uma pesquisa mostrando que entre as boas notícias do governo Lula, que o eleitor lembra, é o aumento do auxílio emergencial para R$600. Só que isso foi instituído durante o governo Jair Bolsonaro. Então, nem mesmo essa lembrança é uma lembrança do governo atual. Então, essa é uma lembrança, na verdade, é uma herança do governo passado, que, enfim, que o Lula só aproveitou e se apossou dela. Rodrigo, desculpa. Eu acho que é assim, ó, por exemplo, você tem já um auxílio, talvez tenha um auxílio extra, né, para quem está no Rio Grande do Sul, etc. e tal. Isso são coisas que a população sente mais na carne, embora não seja tão... E precisa, né? Mas, assim, embora não seja tão efetivo quanto, por exemplo, suspender o pagamento de dívidas do Rio Grande do Sul, ninguém entende isso. É como assim? Não vai pagar? Não fez diferença nenhuma no meu bolso, ninguém viu nada. Agora, se eu deposito R$100 na sua conta, você sabe, olha, eu acabei de receber R$100 que vieram carimbados ali do Lula. É por isso que esses programas sociais também, eles nunca vão acabar, porque eles são uma máquina de fazer voto. Quando você tem uma situação, e aí eu não estou julgando o mérito de fazer ou não fazer, eu até acredito que deva fazer. Quando você tem uma situação de tragédia, de calamidade pública, que permite que você abra mais essa torneira, obviamente o Lula vai utilizar isso. E como isso está sendo exceptualizado ali, está sendo retirado do cálculo de superávit primário, de contas públicas, etc. e tal, isso fica ainda mais fácil e vai ser a explicação que deram ano passado para gastar 90 bilhões a mais, que foi os precatórios que tinham sido represados e blá, 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 blá. Então, assim, você tem uma desculpa para conseguir escoar parte das despesas que o Lula não quer cortar via Rio Grande do Sul. Então, essa é uma manobra contábil que vai funcionar e eu acho que o Lula deve apostar muito nisso para os próximos meses. E aí, não só você tem problema de produção, né? Você tem um problema de oferta que vai pressionar a inflação, você ainda vai ter um problema de excesso não de excesso de liquidez, mas de um aumento de liquidez que também deve pressionar preços. É claro que aí é uma conta difícil, é saber se quando chegar lá na frente, inflação vai contar mais que esse auxílio e que esses gastos feitos agora.
Ô, Duda, quer complementar, Duda, para a gente entrar na agenda do Lula para fora do país nessa semana? Eu acho que a inflação... aposto na inflação aí. Só que eu estava lembrando, Duda. Mas é um governo que já estava gastando mais do que devia, ainda teve essa coisa da produção agrícola do Sul, vai continuar gastando mais do que deveria, e o resultado disso é a inflação, e a inflação tem um componente eleitoral super forte que pode ser importante lá na frente.